de João Gomes. O ex-volante do Flamengo, que faz sucesso na Premier League, pode voltar para o rubro-negro? Para completar, John Arias explicando por que escolheu o Palmeiras em vez do Flamengo. Falo também sobre Luiz Araújo. É verdade que o atacante do Flamengo quase trocou o rubro-negro pelo Galo? Preciso falar também do Flamengo de olho no novo Pogba brasileiro. Isso sem falar nas últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre a chance de Luiz Araújo deixar o Flamengo. Nessa sexta-feira surgiu a informação de que o atacante só não virou reforço do Galo porque Jorge Sampaoli foi demitido. A informação, a notícia dava conta de que o Sampaoli já havia ajeitado tudo e que o Luiz Araújo trocaria o rubro-negro pelo Atlético Mineiro. Fui consultar a fonte muito próxima ao Luiz Araújo e a pessoa disse: Nicola, nunca teve perto de fechar, não existiu negociação avançada. Houve uma sondagem do Atlético, o Sampaoli de fato queria a contratação do Luiz Araújo, mas o Flamengo desde o início disse que não havia possibilidade de negociação. Mas à noite surgiu ainda a informação a respeito das cifras. O Atlético estaria disposto a gastar 5 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, repito. O Flamengo não tem a intenção de negociar o Luiz Araújo, a menos que as propostas sejam acima dos 10 milhões de euros. Dessa maneira, dá para cravar que o Luiz Araújo não será reforço do Galo, independentemente da permanência ou da saída do Sampaoli, que foi confirmada na última quinta-feira. Quero te falar agora por que John Arias decidiu jogar no Palmeiras em vez do Flamengo. Vale a lembrança de que antes de se acertar com o Verdão, o Arias foi alvo de uma proposta do rubro-negro. O Flamengo chegou a oferecer 23 milhões de euros ao Wolverhampton. Antes que o time inglês respondesse, o Palmeiras apareceu com 25 milhões de euros e acabou levando a melhor. O negócio com o Flamengo não aconteceu por causa do próprio jogador. O John Arias, em sua apresentação como novo reforço do Palmeiras, nessa sexta-feira, disse o seguinte, abre aspas, nada mudou, tenho um respeito muito grande pelo Fluminense. O futebol é dinâmico e o Palmeiras me abriu essa possibilidade. Mas, por respeito ao Fluminense, recusei o Flamengo. Não sei se isso vai servir para dar uma aliviada no moral do atleta. A verdade é que o Arias queimou seu filme com o Fluminense porque havia prometido ao torcedor tricolor, antes de trocar o Fluminense pelo Wolverhampton, que quando voltasse ao Brasil, se é que ele voltaria, só jogaria no Fluminense, o que não aconteceu. O Flu também chegou a fazer proposta a menor entre as ofertas de Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras ofereceu 25 milhões, o Flamengo 23 e o Fluminense ofereceu apenas 20 milhões de euros. Nessa apresentação no Verdão, o Arias também foi perguntado se fracassou na Premier League. Olha o que ele respondeu, abre aspas, o artilheiro do Wolverhampton fez 2 gols, eu fiz 1. São contextos totalmente diferentes do Fluminense e do Wolverhampton. A temporada lá é ruim coletivamente, com isso é quase impossível ter um rendimento bom, além de que o ambiente não era o ideal. Ou seja, o Arias afirma que não foi mal, ele foi vítima de um contexto, de um coletivo que não funcionou. De fato, o Wolverhampton vive fase horrorosa. Lanterna do campeonato inglês, existe o risco de o Wolverhampton ter a pior campanha da história do futebol inglês, desde que o torneio passou a ter essa cara de Premier League. Hora de falar sobre o Flamengo. Que história é essa de que João Gomes, volante revelado pelo Fla e atleta da seleção brasileira, pode trocar o Wolverhampton pelo rubro-negro a partir de julho? Seu time é o último colocado do campeonato inglês e será rebaixado. Dá para imaginar que o João Gomes, hoje com 25 anos de idade, será negociado em julho. E começaram a especular que o Flamengo teria a intenção de repatriá-lo. Formação não confere. Hoje, a versão do Felipe Luiz é de que essa função de volante está super resolvida. Não há necessidade da contratação de mais um atleta, até porque, certamente, para contratar o João Gomes, vai haver a necessidade de um investimento acima dos 40 milhões de euros. Para piorar, existe uma concorrência pesada. O Manchester United e o Napoli são 2 dos clubes interessados no brasileiro, que tem 29 partidas na atual temporada e uma assistência. Ele é titular absoluto e um dos poucos que tem se salvado na péssima campanha do Wolverhampton, mesmo time que acaba de vender John Arias para o Palmeiras. Só para completar o noticiário rubro-negro, descartar que exista qualquer possibilidade de Matias Vinha voltar ao Fla. Essa especulação surgiu nas redes sociais. Ele segue emprestado ao River Plate sem nenhum problema. A saideira sobre o Flamengo, o Manchester City está de olho em Wesley, lateral direito que já foi do Fla.
negociação que poderia ultrapassar os 310 milhões de reais. O Flamengo, como clube formador, tem direito a um percentual. Já o Flamengo está de olho no novo Pogba brasileiro. Pelo menos é dessa maneira que se referem a Kensani, volante de 17 anos de idade, que integra as categorias de base do Curitiba. Cheguei a assistir a alguns vídeos desse atleta nas redes sociais e de fato ele impressiona pela quantidade, pela capacidade física, mas também pela qualidade com a bola nos pés. Tem um dos vídeos em que dá uma bica, ele mata a bola no peito, a bola fica à disposição e ele ainda aplica um chapéu no adversário. O Flamengo procurou nas últimas horas o Curitiba para saber a pedida do atleta. Vale a lembrança, para saber a pedida do Coxa. Vale a lembrança de que o Kensani recebe 15 mil reais por mês. Por conta disso, sua multa rescisória em território nacional é de 30 milhões de reais. A ideia do Flamengo é pagar uma quantia menor para contratar o jogador, deixando o percentual de uma venda futura para o Coxa. Kensani, que já esteve na mira da Roma e do Olympique de Marselha, ambos os clubes convidaram o volante para fazer um período de testes. O Curitiba, obviamente, não aceitou. Só uma última curiosidade sobre o, entre aspas, novo Pogba brasileiro. Ele tem pai moçambicano. Estou curioso para ver como é que essa negociação se sai e também para ver o Kensani jogando de forma profissional. Informações é só entrar ali, espn.com.br. Posso mandar uma pergunta pro Bruno Andrade e ele responder, porque mandaram aqui no chat? Só se for do Cebolinha. Perguntaram de Flamengo aqui no chat. Então vamos falar de Flamengo? O Bruno Andrade, se você quiser falar de Cebolinha, até porque a gente estava apurando essa questão, né? Até explicar pro fã do esporte e o pessoal que está na nossa live. O Cebolinha tem contrato com o Flamengo até o final deste ano. E ele voltou a recuperar espaço, né? Retomou espaço no Flamengo. Ele era um jogador que, até a metade do ano passado, assim, de uma certa maneira, ele estava descartado. Mas eu ouvi falar que temos rumores que o Flamengo queria renovar, mas ainda não se movimentou para isso, né, Bruno Andrade? O Flamengo ainda não sentou para conversar com o Cebolinha, mas não dá para descartar 100% que existe hoje uma avaliação muito positiva, muito mais da comissão técnica, do próprio Boto, do que propriamente da presidência, porque para chegar na presidência eles têm que subscrever ali e confirmarem todo o processo. Gostam do Cebolinha, houve uma mudança de paradigma, certo é que no fim do ano passado a ideia do Flamengo era negociar o Cebolinha, isso foi claro e notório, tanto é que surgiram interessados na contratação do Cebolinha, mas nada muito significativo chegou nem para o Flamengo e nem para o jogador. O que chegou, os dois descartaram. O que eu tenho é que, por enquanto, não há uma movimentação, não há uma conversa em andamento para que seja colocada em cima da mesa uma proposta de renovação pelo Cebolinha. Não me surpreenderia caso isso venha acontecer nos próximos dias, porque hoje é titular, tá bem, marcou no último jogo, fez o gol da vitória 2-1 contra o próprio Vitória, perdão, claro, a redundância. Então o Felipe Luiz gosta, o Boto espera ali o processo nos próximos dias para quem sabe então abrir conversas. Então, para responder, porque muita gente pergunta, trazendo aqui o contexto atual. O contexto atual não há conversas em andamento, o Flamengo não se posicionou por enquanto em relação ao Cebolinha, cujo contrato termina em dezembro, então não custa lembrar, a partir de junho ele pode assinar pré-contrato, mas banho-maria. Mas acredito muito honestamente, agora partindo mais para a opinião do que a informação, que o Flamengo muito em breve pelo menos senta para conversar e avaliar o próximo passo. Porque ano passado ele estava realmente em baixa, mas da reta final do ano passado para cá, o Cebolinha tem jogado muito bem. Muito bem. Foi muito importante na reta final do Brasileiro e da Libertadores também. Por exemplo... mais que o Samuel Lino. Mais que o Samuel Lino, trazendo uma comparação desses caras que estavam descartados, ele conseguiu dar a volta por cima, coisa que o Michael não conseguiu, por exemplo. Bem lembrado. Ele saiu. Bem lembrado. E aqui, ó, tem mais uma informação de Flamengo aqui, tá? Deixa eu ver os likes como estão. Pode ver aqui, ó, 1.200, estamos quase. 1.500, vai, pessoal. Vamos subir. E 1.500 tem a informação do Andrés Pereira exclusiva. Verdade. 1.500 tem exclusiva a informação do Andrés Pereira, vai. O Flamengo, interessante isso aqui, o Flamengo fez uma proposta por uma joia do Coritiba, batizada ali nos bastidores de um novo Pogba, o Pogba brasileiro. Sério? É o jovem Kensani. Ele é estrangeiro, ele está na base do Coritiba. O Flamengo fez uma proposta... O Coxa não aceitou nos valores que o Rubro Negro apresentou, considerou abaixo do esperado. E o Flamengo deve apresentar uma nova oferta, continua insistindo por essa contratação desse jovem, que tem apenas 17 anos. E uma coisa que
pesa a favor do Flamengo é que ele tem apenas a multa rescisória para o futebol nacional é de 30 milhões de reais. Apenas 30 milhões de reais. Então é um valor muito baixo, entendeu? Para uma joia do Coritiba. Para uma joia é baixo. E o Coritiba trata ele como uma das principais revelações. Para ser o novo Pogba? Exatamente. E aí o Coritiba trata ele como uma das principais revelações da base do clube nos últimos anos. Então o Flamengo está de olho, continua insistindo pela contratação desse jovem e ao longo dos dias nós iremos apurar mais informações sobre essa novela, que pode virar uma novela, na verdade, tá? Vamos falar